meus irmãos. O tema dessa noite é Vença a Depressão, né? Estamos passando por momentos de vitória, né? Várias vitórias que temos. Acho que está terminando, né, irmão Rodrigo? Os tempos de vitória, né? Vai começar outros temas, mas graças a Deus que nós temos, pelo menos, corrido, né? De uma forma a vencer. Vencer de modo geral, vencer a nós mesmos, né? A gente está vivendo de certa forma para estar vencendo a nós mesmos. Vencer a depressão. Hoje nós estamos vivendo em momentos onde a sociedade, a mídia, ela fala muito de vida abundante, vida de passeios, né? De forma a demonstrar o lado bom da vida de cada um. Porém, por trás dessas imagens mostradas nas redes sociais, onde nós vemos as pessoas, elas só mostram o lado bom da vida, elas só mostram aquilo que é agradável, que possa receber elogios, né? E às vezes a gente esquece do outro lado da vida. E o outro lado da vida, muitas das vezes, esconde, como o hino, né, que a irmã Rose cantou aqui na frente, o lado escuro da alma. E às vezes quando nós pensamos assim, mas o cristão falar de depressão, cristão depressivo, isso não é coisa de Deus, né? Isso aí a gente já ouviu e ainda ouve muito falar sobre isso. E às vezes as pessoas, por falta de conhecimento e por uma ignorância, né, de não buscar o conhecimento, elas julgam as pessoas de forma errada, de forma irrelevante, e muitas das vezes acaba prejudicando algo que poderia ser benéfico na vida da pessoa, acaba lançando críticas ou mesmo um pré-julgamento daquilo que não conhece. E nós, nessa noite, vamos falar um pouquinho como vencer a depressão. Convido os irmãos que nós possamos abrir nossas Bíblias. Vamos ler apenas 2 versículos, que se encontra todos os 2 versículos em Salmo. Todos os 2 Salmos de Davi, o Salmo de número 23, versículo 4, e depois vamos ler também o Salmo de número 40 e o verso 17. Salmo 23, versículo 4 e 40, versículo 17, que diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 40, verso 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Se a gente for analisar bem aqui nos 2 versículos do Salmo 23, versículo 4 e Salmo 40, versículo 17, a gente vai observar o salmista Davi, ele colocando uma ênfase na sua vida por momentos que ele passou de dificuldade, de aflição, de tormento, e ele põe em primeiro lugar Deus como escudo da sua vida. E ele coloca assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nenhum temor afligiria a minha alma de tal forma a perder a esperança em Deus, porque Deus é o meu refúgio, Ele é o meu amparo. Ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. Irmãos, muitas das vezes a gente caminha de tal forma a uma desesperança quando a gente começa a olhar pelas circunstâncias da vida. Quando a gente começa a olhar por aquilo que não é nosso. Porque o que é nosso é aquilo que Deus nos deu. Mas muitas das vezes a gente começa a possuir ou querer apoderar daquilo que não é nosso como cristãos. E às vezes a gente vai caminhando de tal forma e a gente começa a arrastar coisas que nos levam para baixo.
Quando a palavra fala de depressão, essa palavra ela foi envolvida no vocabulário no século XIX. Ela não existia, essa palavra, foi colocada. A gente, quando vai para a Bíblia e vê algumas histórias de personagens bíblicos, a gente até conota de pessoas que sofreram depressão. Mas a palavra depressão, na verdade, ela começou do século XIX para cá. E o que é depressão? No original, depressão é um significado assim, um afundamento ou ação de apertar para baixo. Não sei se os irmãos, andando na estrada, que seja de carona ou dirigindo um carro, já passaram por um lançante, assim, para baixo. Quando o asfalto, a estrada, ela tem um fundo, um afundamento. Aquilo ali se chama depressão. Depressão. E se a gente for olhar bem, né, nessa conotação de um significado de uma palavra que muitas das vezes a gente pode pensar assim, que não tem nada a ver com a doença depressão, mas se a gente for olhar bem nessa origem da palavra, a gente vai observar qual é o sentido real da depressão. É levantar ou rebaixar? Na verdade, a depressão é para rebaixar o ser humano, porque ela vem, de certa forma, qual o sentido dela? Primeiro, ela vem acompanhada de angústia, de tristeza. A pessoa depressiva, ela não tem prazer nas mínimas coisas. Ela perde o prazer nas mínimas coisas. E se ela não buscar tratamento, aquilo ali vai cada vez mais alterando e se agravando na sua vida. Então a depressão é caracterizada por falta de energia, desesperança, tristeza profunda, isolamento e sentimento de inutilidade. Né? Isso é muito grave. Desesperança. O que Pedro fala lá na sua primeira carta, no capítulo 1, se eu não me engano? Que nós somos o quê? Gerados de novo, para quê? Uma viva esperança. Não é uma esperança morta, não é uma desesperança, mas uma esperança viva. E o isolamento, o sentimento de inutilidade, aquilo que nós falamos, perca do prazer nas atividades, sentimento de culpa, entre outras coisas, né? Sentimento de culpa. No passado, há um bom tempo atrás, eu acompanho, né, os irmãos sabem muito bem disso, a gente vivencia isso todos os dias, mas quando, no início da depressão da Ana, foi logo após o parto da Wélida, que na verdade se chama depressão pós-parto, né? E assim, a gente fala isso, irmãos, por quê? Porque eu acho que é algo que a gente tem que compartilhar. E a gente ouviu, principalmente ela, né, de pessoas bem próximas, até mesmo da família. Isso é coisa do diabo, né? Isso é frescura. Crente não tem essas coisas. E por incrível que pareça, eu não queria, porque eu imagino, né, que não deve ser muito fácil. Mas por incrível que pareça, pessoas que falaram que o cristão não tinha depressão, algumas dessas pessoas depois tiveram que buscar tratamento psiquiátrico por causa da depressão. E a depressão, ela é uma doença física que atinge principalmente os neurônios cerebrais. E o reflexo, ele pode sim remeter para a vida espiritual, sim. Por quê? Porque, na verdade, quando você olha para um quadro de uma pessoa que perde, em parte, uma esperança, perde o prazer, perde a vontade de fazer as coisas, perde o sentimento de utilidade, né? E se coloca numa situação de isolamento, na verdade, acaba interferindo, de certa forma, na vida cristã. Por quê? Porque, de certa forma,
o cristão ele tem que buscar o quê? Desejar o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, orar, comunhão. Mas esse reflexo, ele é bem aparente, ele é bem patente, ele é bem visível. E muitas das vezes a pessoa perde o controle do seu comportamento, né, em cima disso aí. E a depressão, ela tem origem complexa da interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Não existe uma única causa, né? Mas é uma combinação de predisposição genética, que pode ser até da família, que é caso bem raro, né? São casos bem raros quando é genético, mas existe, pode existir. E também eventos traumáticos, né? Quando a pessoa tem algo traumático na vida, foi abusado, ou foi rejeitado pelos pais, algo parecido, ou até mesmo uma separação de um casal, um divórcio, a perca, né, de um ente querido, algo parecido assim também. Isso tudo pode desencadear uma depressão. Desequilíbrio químico. Por que desequilíbrio químico? Porque a depressão ela tem um vínculo com os hormônios, principalmente a serotonina, a dopamina e a outro nome aqui, deixa eu ver aqui se eu... É um nome assim um pouco mais difícil de falar, mas depois se eu lembrar eu falo. Mas principalmente a serotonina e a dopamina, que a serotonina é chamada também do hormônio da felicidade, como a dopamina é o hormônio do prazer, né? E como desequilíbrio químico, muitas das vezes precisa apenas de uma suplementação, né, em cima daquele hormônio ali, da serotonina ou da dopamina. Tudo ligado principalmente ao cérebro. E a forma de que cada indivíduo, cada pessoa lida com as situações diversas. O que é isso? Muitas das vezes, as situações que comete em nossa vida, ela também pode desencadear uma depressão, né? O que é resiliência? Os irmãos sabem o que é resiliência? Alguém pode falar? O que é resiliência? Adversa, né? A capacidade de enfrentar uma situação adversa difícil, né? Então, a questão, cada um age de uma forma. O que é fácil para o irmão Valério pode ser difícil para mim, né, de lidar. E às vezes isso aí pode desencadear uma depressão futura. Então, assim, se a gente não buscar essas coisas de forma antecipada, podemos estar sujeito também à depressão. Estima-se que a cada 4 pessoas, né, uma poderá ficar no estado de depressão ou algo parecido, segundo Augusto Cury, né, no seu livro ele fala sobre isso aí. A previsão de que em 2030 seja a doença que mais afetará as pessoas, a humanidade, em 2030. A depressão ela pode levar a pessoa ao suicídio. Hoje, estima-se de que mais de 800 mil pessoas elas se suicidam no mundo inteiro. Não é totalmente devido à depressão, mas são vários fatores. Mas é a média, é o cálculo, né, pesquisa segundo a OMS. E depois da Covid-19, aumentou 25% a proporção das pessoas entrar em depressão, depois da Covid-19. Quer dizer, é uma doença que deve trazer, de certa forma, uma preocupação, ou pelo menos um cuidado, né, preventivo sobre ela. A ignorância pode atrapalhar muitas pessoas sem conhecimento, né? Define a depressão como isso é frescura, né? Aquilo que nós falamos, falta de serviço, o crente não tem depressão, isso é coisa do diabo e outras coisas mais, né? Etc. Irmãos, eu acredito que o nosso grupo aqui, ele não é grande, né? Mas somos várias pessoas, mas em algum momento
aqui, alguém de nós deve ter pensado de forma parecida com isso aí, com esse diagnóstico. E não estamos aqui para condenar, porque às vezes é falta de conhecimento, né? Agora, o que nós não devemos fazer é achar que nós vamos ter a solução para tudo da forma que nós pensamos que podemos ter, e sem buscar recursos. O próprio Senhor Jesus disse, né? Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. A depressão causada por eventos traumáticos, ela pode ser superada por ressignificar acontecimentos, né? Uma ajuda terapêutica. O desequilíbrio químico no cérebro, serotonina, a noradrenalina, né, que eu tinha falado, e dopamina, em baixo nível pode desencadear também a depressão, né? A serotonina, também conhecida pelo hormônio da felicidade, é responsável pelo bem-estar, regulação de humor, sono, apetite e cognição. A dopamina, também conhecida pelo hormônio do prazer, está associada à sensação de prazer, motivação e aprendizado. Isso tudo é uma questão que a baixa dopamina, a baixa serotonina, a pessoa vai perdendo prazer, perdendo o gosto, perdendo aquela vontade, aquele interesse das coisas mais mínimas que surgem na vida dela. Vamos estar lendo Mateus, vamos estar citando alguns versículos agora. Mateus capítulo 6 e o versículo 34. Palavras do Senhor Jesus. Por isso não fiquem preocupados com o dia da manhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Aqui é o Senhor Jesus, né, falando. Vocês estão ansiosos, vocês estão preocupados com coisas que está dentro da promessa de Deus, né? Aí, antes ele fala, para que vocês estão andando inquietos, né, para lá, para cá, buscando, achando que não vão ter o alimento, as vestes, né? O Senhor, Deus, Ele já deu essa promessa. E vocês estão inquietos por quê? Todo dia vai ter uma dificuldade, todo dia vai ter o seu mal. Então não há necessidade de você estar preocupado, né? Jesus está dando um conselho de valor lógico. As preocupações em si não mudam nada no dia de amanhã. Já mudou alguma coisa, irmão Valério? Irmão Vitória, já mudou alguma coisa no outro dia da manhã? Pela preocupação? Está muito preocupado, né? Né, irmã Lauzira? Muda o semblante. Né, irmã Lauzira? Muda muito. Nossa, como eu estou preocupado. Não sei como que vai ser amanhã lá no meu serviço. Meu patrão, né? As preocupações, elas vêm de forma ilusitória, né? de uma ilusão da nossa mente. Porque se a gente começasse a duvidar das nossas preocupações, a gente ia chegar numa situação seguinte: a minha preocupação muda alguma coisa? A minha preocupação está no meu alcance de resolver aquilo que está fazendo eu ficar preocupado? Por exemplo, se é algo que eu posso resolver e tirar essa preocupação, então que eu vá lá e resolva e tira essa preocupação. Se é algo que eu não posso resolver, então não há motivo para eu ficar preocupado, não está no meu alcance. É duas situações muito simples de duvidar e fazer essa crítica, essa pergunta, e aí tirar a preocupação. Sabe por quê? Vamos ler lá em Provérbios, capítulo 12, verso 25, que vai falar o quê? As preocupações roubam o quê? Provérbios 12, verso 25. As preocupações roubam a alegria, a felicidade da gente, né, na linguagem de hoje. Ela rouba. Ela não chega com jeitinho, não. Ela rouba mesmo, né? Ela assalta a felicidade da gente. E aí a gente se pergunta, né? Para que ficar preocupado, né? Qual é a relevância dessa preocupação aonde eu estou tendo?
É insignificante viver uma vida de preocupações. Qual o significado? Não há significado algum. E a ansiedade pelas coisas que vão acontecer e muitas das vezes não está ao nosso alcance, infelizmente, ela pode nos levar ao quê? A uma situação de angústia, de tristeza. A depressão se expressa externamente como uma sensação de vazio e angústia, em busca de algo para preencher o vazio. Essa é uma das definições da depressão. Expulsando assim a angústia interior. Se a gente for ler lá em Mateus, capítulo 26, verso 37, a gente vai observar ali um quadro em que o Senhor Jesus, no Monte Getsêmani, um dos escritores ali do Evangelho vai falar que o Senhor Jesus estava num momento de angústia, de tristeza. Não é que ele estava depressivo, o Senhor Jesus, mas no seu corpo físico ele estava num momento tão forte de angústia e de tristeza que ele chega a dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porque, na verdade, o ser humano, ele não gosta de sofrer. É da natureza do ser humano. Ninguém sofre, não, eu vou sofrer um pouquinho amanhã, né? Não existe isso, da pessoa ter o desejo de sofrer, a não ser que ele esteja fora de si. Mas o próprio Senhor Jesus, ele se sentiu angustiado. Mas um dos pontos positivos que a gente observa na atitude do Senhor Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, o que ele faz? Ele busca o Pai. Ele busca Deus em oração. A gente observa que o Senhor Jesus, há momentos variados, que ele está no monte para buscar a Deus, está orando, buscando a Deus. E, irmãos, a gente observa assim, por que o Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, ele não precisava toda hora, a vários momentos, estar orando, buscando a Deus. E às vezes a gente, como servos, como cristãos, a gente meio que acha a oração tão insignificante, né? Oramos pouco por nós mesmos, que precisamos tanto de Deus para restaurar o vazio da nossa alma. E quando a gente fala vazio da nossa alma, irmãos, a gente não está falando o vazio constante, mas a gente tem momentos que a gente pensa de forma ao contrário daquilo que a gente deveria pensar. Mas a gente pensa. E às vezes até age, né? Então é o momento de nós estarmos buscando a Deus em oração. A agonia e a angústia de Jesus era grande, e ainda que era Filho de Deus, né, buscou a Deus forças para cumprir um propósito de Deus, o propósito do Pai. Filipenses, ou melhor, desculpem, Lucas, capítulo 22, versículo 44. Lucas 22, versículo 44. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Olha só a aflição do Senhor Jesus, a ponto de suar gotas de sangue. Mas ele buscava, orava com mais força ainda. No Salmo de número 42, verso 5, o salmista vai dizer o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma, e por que perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O salmista aqui, conversando consigo próprio, conversando com a sua própria alma: por que te perturbas, ó minha alma? Um questionamento. E às vezes é o questionamento que muitas das vezes a gente tem que fazer para nós mesmos. Conversar conosco, né?
perguntar: por que tu se achas abatida ou angustiada, sendo que nós temos um Deus que nos supre de todas as nossas necessidades? Agora vamos rapidamente passar aqui alguns pontos para vencer a depressão. Vamos só frisar num ponto: vencer a depressão. Eu gostaria de falar só assim um pouquinho sobre essa palavra. Vencer a depressão é acabar com a depressão? Vencer a depressão é acabar com a depressão? Às vezes a gente tem um diagnóstico ou uma conclusão errada das coisas. Quando a gente fala de vencer algo, nem sempre é acabar com aquilo que está nos prejudicando, mas é aprender a conviver com aquilo de tal forma que aquilo ali não nos vai prejudicar a nossa vida cristã, a nossa fé, a nossa vida espiritual. É isso que é vencer a depressão. E não somente a depressão, como outras coisas demais. Ah, mas porque, segundo a ciência, não existe cura. Mas segundo a palavra de Deus, existe a vitória através da fé, através da oração. Pode ser que eu precise conviver com essa depressão todos os dias da minha vida, mas eu vou viver com ela, com a presença de Cristo na minha vida. E isso vai fazer a diferença, e faz muita diferença. E quanto maior for a depressão, maior o princípio e o diagnóstico para buscar a Deus. Porque se ela vem para me derrubar, eu tenho que buscar a Deus para quê? Para me vencê-la, para que ela não venha me derrubar espiritualmente, né? Então, para vencer a depressão, precisamos, primeiro, buscar a Deus, né? Jeremias, capítulo 29, versículo 13, onde Jeremias vai falar algo assim: vocês vão me procurar e me achar. Deus falando, né? Pois vão me procurar com todo o coração. Olha só o que Deus está falando. Vocês vão me procurar e vão me achar, mas vocês têm que me buscar de todo o coração. Como tem sido a nossa oração? Tem sido algo repetitivo? Algo que a gente faz automático? Ou é algo que a gente faz de uma forma genuína, da alma para com Deus? Mudar a perspectiva. Filipenses 4, verso 8. Esse versículo é muito completo, vamos dizer assim. Que Paulo fala assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. É o que deve prevalecer, permanecer na nossa mente. É buscar aquilo que é puro. Quando nós buscamos essas coisas que Paulo está falando em Filipenses 4, verso 8, e que nós enchemos a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma dessas coisas, não vai ter lugar para a depressão, a desesperança, a falta de buscar a Deus em nossa vida. Por quê? Porque nós vamos fazer algo que vai preencher a nossa mente e não vai ter espaço para outra coisa. Será que eu estou falando demais? Estou errado? Porque já imaginou? Eu fico pensando, irmãos, quando lá no Velho Testamento, ali na lei, onde pede para os pais: vocês que são pai, inculcai nos vossos filhos esses mandamentos que estão na lei. O que é inculcai? É falar 24 horas, dia e noite. Quer dizer, o tempo de vida, o tempo inteiro.
E se a gente buscar a Deus, ocupar a nossa mente com essas coisas, não vamos ter tempo para outra coisa. Terceiro, cultivar a gratidão, né? Filipenses 5, verso 1 Tessalonicenses, desculpe, capítulo 5, verso 18, que é em tudo dai graças, né? A gratidão é algo extraordinário. Não há tempo para reclamação. Quando a gente cultiva a gratidão, algo extraordinário ocorre dentro de nós. Ocorre. Não importa quem está falando mal de mim, quem está me criticando, não importa. É como se fosse um escudo, como se fosse algo que protegesse e blindasse a mente. Porque essa gratidão ela está voltada de mim para Deus. E se Deus é o meu escudo, e eu tenho essa gratidão a Ele, ainda que os outros podem me atacar, não importa, pode acabar com o meu corpo, mas a minha mente, a minha alma está intacta em Deus. Quarto, confiar em Deus, né? O salmista, no Salmo 37, verso 5, ele vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Só Deus. Se desapegar deste mundo, né? 1 Coríntios 7, verso 31 e 6, verso 12, né? Que fala assim: aqueles que usam deste mundo, das coisas, né? Deste mundo é como se não usasse, né? Que não se coloque o coração nas coisas dessa vida. Jamais vamos conseguir preencher a nossa alma, nosso coração com coisas visíveis, coisas materiais, coisas terrenas. Não vamos conseguir. Claro que algo que nós desejamos, almejamos, não somos impedidos de possuí-la, desde que seja, né, algo que não seja para prejudicar outra pessoa. Mas isso não preenche o vazio da alma, não preenche o vazio da mente, não preenche a vida espiritual. Isso é apenas algo corruptível, que um dia vai acabar, vai corroer. Às vezes não leva nem anos, leva talvez dias, né? E a gente tem que entender o seguinte: só Deus preenche o nosso vazio. E como nós vencemos a depressão? Como pode ser vencida a depressão? Através da oração, através da fé. Claro que isso não impede de buscar alternativas medicinais, né? Às vezes precisa de um profissional, às vezes precisa de alguém, né, para orientar, mas nunca deixar de parte aquilo que Deus tem prometido para os nossos corações. Se vocês me buscarem, vocês vão me achar de todo o coração. Isso vai preencher o vazio da vossa alma. É isso que a palavra de Deus está dizendo, né? O irmão Valério vai falar no domingo que vem sobre autoestima negativa. A pessoa depressiva, não é que ela é culpada, é algo da depressão. A autoestima, ela sempre é negativa, na maioria das vezes. Mas o recurso para isso aí é aquilo que nós falamos. O irmão Valério vai falar sobre algo sobre isso aí, mas é na palavra de Deus, não tem outra, né? É aquilo que nós dissemos: vencer a depressão não é acabar com ela, mas é lutar com ela presente, sem deixar que ela possa derrubar através da depressão. E que Deus nos abençoe, irmãos, os nossos corações. Amém.